Bom, gente, terminamos o vídeo anterior com a seguinte pergunta. Se no curso de uma ação revocatória de doação por ingratidão motivada pelo atentado contra a vida do doador praticado pelo donatário, sobrevier a notícia de que na esfera criminal o donatário foi inocentado, foi absolvido com o fundamento de que não foi o autor do crime. O que acontece com essa ação civil de natureza revocatória? Essa ação é prejudicada pela decisão proferida no juízo criminal, ou essa ação, em função da independência de instâncias que existe e é consagrada pelo nosso Código Civil, artigo 935, essa ação pode prosseguir e o doador tentar reconhecer na esfera civil a responsabilidade do donatário. Bom, para responder essa questão, que é complexa, nós temos que ir no artigo 935 do Código Civil. O que o Código 935 diz? Ele começa estabelecendo a regra geral sobre esse assunto. A responsabilidade civil é independente da criminal. É aquela tal independência entre as instâncias que eu mencionei há pouco. Não se podendo questionar mais sobre a existência do fato ou sobre quem seja o seu autor, quando essas questões se acharem decididas no juízo criminal. Ou seja, resumindo, a responsabilidade civil é independente da criminal até a página 20. Porque se o juízo criminal reconhecer que o réu não praticou o crime ou que o crime sequer existiu, essa decisão proferida pelo juízo criminal vincula o juízo civil. Certo? Então vamos imaginar, houve um atentado contra a vida do doador, o doador acredita que o responsável foi o donatário. Ele faz a notícia criminis, é instaurado um inquérito policial para averiguar a responsabilidade penal do donatário e, paralelamente, o doador ingressa com uma ação civil, com o objetivo de revogar a doação por ingratidão com fundamento no 557, inciso 1 do Código Civil. Muito bem, o inquérito é logo concluído pela autoridade policial e o representante do Ministério Público entende que é o caso de se denunciar o donatário, porque ele entende que há a prova da materialidade do crime, ou seja, há a prova de que o crime ocorreu, e há indícios suficientes indicando que o donatário foi o responsável por aquele atentado contra a vida do doador. Instaura-se a ação penal que corre em paralelo com a ação civil. Vamos imaginar que na ação civil tenha havido alguma dificuldade para a citação do donatário, foi difícil encontrá-lo e o processo criminal acabou evoluindo e caminhando para o seu final mais rapidamente. E ao final da instrução criminal, depois que colhidas todas as provas periciais, documentais, testemunhais, o juízo chegue à conclusão de que não foi o donatário o autor do atentado contra a vida do doador. Se a ação civil ainda estiver em curso, essa decisão do juízo criminal põe uma pá de cal na discussão sobre a responsabilidade civil do donatário. Não se poderá revogar a doação com base no 557, inciso 1, naquela causa de ingratidão, porque no juízo criminal reconheceu-se que
o réu, donatário, não foi o autor da tentativa de homicídio. Essa decisão vincula o juízo civil. Vocês ainda vão, acredito, estudar no processo penal que a absolvição de um réu pode se fundar em 7 motivos, né? Que vão desde o reconhecimento de que não houve crime algum, passando pelo reconhecimento de que o réu não foi o autor do crime, como no nosso exemplo dado agora, pelo fato dele ter agido, o réu, sob o manto de alguma causa de excludente da ilicitude, causa de excludente da culpabilidade. E o que é mais comum? A causa de absolvição mais comum de réus em processos criminais: insuficiência de provas. Chega-se à conclusão, ao final do processo, de que o crime existiu, de que não houve nenhuma causa excludente de ilicitude e culpabilidade, mas não há elementos suficientes para o reconhecimento de que o réu tenha sido o autor do crime. Vejam, o juiz não declara que o réu não praticou o crime. Melhor, o juiz vai absolver o réu não dizendo o seguinte: olha, o réu não praticou o crime. Ele vai dizer o seguinte: o réu está sendo absolvido porque não há provas que ele tenha praticado o crime. É o chamado non-licet, aquela situação de dúvida, que no processo criminal, vocês sabem, resolve-se sempre a favor do réu, in dubio pro réu. Então, se a absolvição no crime for motivada por insuficiência de provas e não pelo reconhecimento da inexistência do crime ou de que o réu não tenha sido seu autor, essa decisão criminal não vai ter qualquer repercussão na esfera civil. Então, pode o réu, donatário, ser inocentado no processo criminal em que se busca a sua condenação por tentativa de homicídio, e essa sentença criminal não valer na esfera civil. Para valer na esfera civil, ela precisa reconhecer expressamente que não houve crime ou que o réu não foi culpado. Se a sentença criminal diz apenas que não havia provas suficientes de que o réu tenha sido o autor do crime, ela não tem repercussão na esfera civil. Esse é um primeiro ponto importante. Agora imaginem outra situação, essa muito mais complexa. Houve a tentativa de homicídio, o doador noticiou a polícia, iniciou-se uma investigação policial, que resultou na propositura de uma ação penal pelo Ministério Público, e em paralelo, o doador contratou um advogado e propôs uma ação revocatória fundada no 5571 na esfera civil. Os processos tiveram tramitações diferentes e o processo civil teve um desfecho anterior. Houve revelia do donatário. O donatário foi citado e não ofereceu contestação. Qual o efeito? Gerado pela não apresentação de contestação, presunção de veracidade dos fatos alegados na inicial. A inicial narrava uma tentativa de homicídio praticada pelo donatário. Resultado: julgamento procedente, revogação por ingratidão, decretada em sentença. Podia não ser revelia, podia o donatário ter contestado, o processo seguido adiante, e o juiz, no final das contas, reconhecido que o autor tinha razão, que de fato havia provas de que o donatário havia tentado contra a vida dele. Sentença:
eventualmente recurso ou sem recurso, trânsito em julgado. Título executivo judicial produzido na esfera civil. Iniciada a execução do título judicial contra o donatário. Vamos imaginar, aliás, não precisa nem de início de execução de título judicial nesse caso, porque a própria sentença já produz o efeito de constituir a liberalidade. O que eventualmente poderia ocorrer é uma execução no sentido de se reaver a coisa, né? De se obrigar o donatário. Seria, na verdade, uma execução de obrigação de fazer, né? O donatário teria que devolver o bem ao doador. Mas imaginemos, a execução está em curso lá. Houve a sentença condenatória, houve a sentença proferida na esfera civil, revogando a doação. Teve recurso, o recurso foi improvido, trânsito em julgado, doador executando a sentença para obrigar o donatário a lhe devolver o bem. E aí, no meio da execução da sentença civil, sobrevém o julgamento criminal do donatário réu, que conclui pela absolvição com o fundamento de que o donatário não atentou contra a vida do doador. E aí, como é que fica? Nós temos, de um lado, uma sentença civil transitada em julgado com força executiva e, de outro, também uma sentença só proferida pelo juízo criminal com trânsito em julgado, reconhecendo que o réu donatário não foi o autor do fato, não foi o autor da tentativa de homicídio. Qual dessas sentenças prevalece? Bem, isso gera muita discussão doutrinária. Há sempre duas correntes, uma que defende que prevalece a sentença produzida na esfera civil, afinal de contas, houve regular processo judicial, com a possibilidade do réu se defender de todas as formas, e produziu-se, ao final, uma decisão revestida no manto da coisa julgada, que é a impossibilidade de seus efeitos serem modificados. Há outros que, com fundamento no artigo 935 do Código Civil, sustentam que não. Muito embora já tenha sido produzida uma sentença civil com trânsito em julgado, um título definitivo, aquela decisão proferida na esfera criminal tem um peso maior, porque na esfera criminal o fato é, em tese, analisado com mais profundidade, e se ali se reconhece que o sujeito não praticou o crime, não é justo que ele sofra consequências pela prática ou pela não prática do fato que lhe foi imputado. Bem, nesse caso, então, esses que acolhem essa segunda corrente defendem que a execução nesse caso teria que ser extinta, né, em razão da superveniência de um título judicial produzido na esfera penal. Como é que o STJ já há algum tempo pacificou a questão? Acolhendo a primeira corrente, né, partindo do princípio de que as instâncias são independentes e que a conclusão produzida na esfera criminal só tem efeito sobre a decisão a ser proferida na esfera civil quando o processo civil ainda está em curso. Se sobreveio uma sentença civil com trânsito em julgado, não existe hierarquia entre títulos judiciais, um título penal não é mais importante do que um título civil, então segue-se naturalmente a execução civil. Tá certo? É um tema bem complexo, eu recomendo que vocês leiam e pesquisem até, porque é importante, mas eu acho que eu consegui abordá-lo todo aqui, e isso que eu disse agora vai valer também para as causas seguintes de revogação que nós vamos analisar a partir de agora no próximo vídeo.